Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais um 0800 do Físio. Esse que é o momento da semana onde a gente troca uma ideia com muita suavidade, muita clareza, mas muita ciência, para trazer para vocês um pouco mais de consciência e poder falar um pouco sobre dor, sobre lesão, sobre como você pode continuar evoluindo sem se tornar refém de gelo e anti-inflamatório. Então, meu papel é aqui conseguir te ajudar. Seja muito bem-vindo, Isa, seja muito bem-vindo, Brunão, seja bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez aqui, se você não me conhece, eu me chamo Otávio Flores, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit de nível 2. E aqui eu ensino você, aluno, a como você pode continuar treinando como você pode resolver a sua dor sem precisar parar de treinar. Como você pode, treinador, guiar o seu aluno e se tornar um treinador muito mais seguro no teu trabalho, como você pode transformar a vida do teu aluno com muito mais eficiência. Então, para você que está chegando aí, comenta para mim se você é coach, se você é treinador ou se você é aluno, para eu poder saber, tá? E também já me fala de onde você é, porque esses dias eu estava vendo como tem uma galera me seguindo muito fora. Antes meu Instagram era muito aqui de Joinville, né? A maioria dos meus alunos era aqui de Joinville, agora tem uma galera que chegou nova, então comenta pra mim de onde que você é. E se você está assistindo essa live gravada, também pode comentar aqui. No final da live eu vou abrir algumas perguntas, então já fica comigo até o final. E se você está assistindo gravado também, posta a tua pergunta aqui depois que eu vou responder ela com o tempo. Fechou? Então, a gente está nessa loucura agora. Ontem a gente estava no Rio Grande do Sul fazendo o visto, a gente classificou uma atleta para o CrossFit Games, a Naira, a gente vai agora, então ontem a gente foi fazer o visto, resolvemos o visto, fomos aprovados. E nesse processo, nessa viagem muito longa ali, porque daqui de Joinville até o Rio Grande do Sul lá para fazer o visto são 7 horas de viagem de carro, então nesse processo eu estava pensando, cara, conversando com a minha esposa e pensando um pouco assim, ó, que eu senti que era a hora, cara, de trazer para vocês algumas verdades que as pessoas não falam, algumas verdades que as pessoas deixam passar, e isso faz com que você, aluno, não se sinta seguro dentro da aula, faz com que você, treinador, não seja o cara presente e realmente responsável pela transformação de vida do teu aluno. Chegaram algumas perguntas na caixinha que eu abri ontem sobre a live de hoje, e muita gente acha que lesão, dor, ela está relacionada com azar, com excessos, ou só o excessos especificamente, ou qualquer coisa da tua idade. Eu tenho 50 anos e é por isso que eu sinto dor. E, na verdade, não é bem assim que a coisa funciona. Então, entender a dor, entender o que teu aluno está passando, entender o que você está passando, é o primeiro passo para que você consiga treinar com segurança e continuar evoluindo. Porque a dor, ela é uma sinalização de que algo está errado, mas ela é um sinal positivo, mostra que você tem que mudar a rota, né? Não é que é para você parar de caminhar, é só a dor mostra que você precisa mudar a rota, mudar o objetivo. Fechou? Então, aqui vão 3 pilares para o coach que não quer perder o aluno. Porque o que acontece? Você, aluno, quando você se machuca, todo o teu meio começa a dizer para ti, e depois tu me fala se é verdade ou não, todo o teu meio, as pessoas ao teu redor começam a te botar muito medo, né? Você se machucou por causa desse CrossFit, você se machucou por causa dessa quantidade de peso absurdo que você levanta, por causa que você faz aquelas loucuragens, você não precisa fazer isso. Todo mundo começa a botar um monte de medo na tua cabeça. Então, pro coach, se ele não quer perder o aluno dele, se ele quer reter esse aluno por mais tempo, se ele quer construir autoridade dentro do box dele, ele quer ser visto como uma autoridade e construir uma turma que seja mais ativa, fiel, que ela seja mais presente, é importantíssimo que ele entenda esses 3 pilares que eu ensino na Liga dos Treinadores, certo? A Liga dos Treinadores é onde a gente trabalha isso. E para você, aluno que vai me acompanhar durante essa live, também vai ser importante você entender esses 3 pilares para ver se o seu treinador ele segue isso contigo, se você nota a ação desses 3 pilares dentro do dia a dia do teu box. Fechou? Então, galera, esses 3 pilares, tá? Eles são baseados dentro da metodologia da CrossFit,
certo? Mas também trazendo esse olhar da fisioterapia para dentro da aula, tá bom? Então, o primeiro pilar dele é a leitura precoce dos sinais. O que isso quer dizer? O teu aluno, ele começa a te dar sinais de que as coisas não estão caminhando da maneira que elas deveriam caminhar. Quando que ele começa isso? Quando aquele teu aluno que tem uma frequência muito boa de treino começa a faltar. Quando você começa a notar que esse teu aluno, ele começa a diminuir a progressão de carga dele, que durante o treino tu vai vendo que ele vai massageando o ombro, tu precisa estar observando esses pequenos sinais que o teu aluno vai te dando, para que você possa intervir antes que a coisa comece, piore e que ele se sinta, como é que eu vou te dizer, que ele se sinta incapaz de realizar o movimento. O teu aluno ele vai te dando sinais durante esse processo, então é importante que você consiga mostrar para ele e perceber esses pequenos sinais antes que isso se torne algo mais grave e realmente limite ele. Então o primeiro ponto é a leitura precoce dos sinais. A partir do momento que você entendeu e percebeu esses sinais, você conversa com ele. E aí a gente vem para o segundo pilar, que é a adaptação ativa. Você não pode esperar o teu aluno chegar no momento onde ele não consegue mais. Porque isso é muito ruim para ele. Ele se sente muito frustrado. Agora, é diferente se teu aluno começa a fazer o workout com pull-ups e ele sente dor e aí você vai adaptar o treino para ele. Ou, se você já percebeu os sinais dele antes de começar o treino, você já passa para ele outra tarefa. Tu percebe a sutileza disso, mas como isso influencia diretamente a percepção do teu aluno em relação ao treino. Quando ele começa o treino e ele vai para cima do treino e ele precisa adaptar durante, isso frustra. Isso mostra a incapacidade dele dentro do treino. Agora, se você começa o treino já falando assim, ó, cara, eu vi que tu tá com dor no ombro hoje, então, vamos fazer umas remadinhas na gola, vamos trocar por uma barra, um pull-up na barra baixa, vamos trocar por uma remada curvado, vamos fazer isso aqui hoje no lugar do ombro para deixar aliviar e não deixar essa dor piorar. Cara, a sensação pro teu aluno é outra, a experiência do treino é outra. Então é fundamental essa adaptação ativa do treinador, que o treinador observe e que o treinador consiga fazer essa adaptação antes do problema parar o teu aluno, certo? E o terceiro ponto é a progressão controlada. Você precisa progredir o teu aluno de uma maneira que ele consiga entender que ele está num processo, que ele precisa compreender que as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, se você começou a adaptar ele na remada na argola, porque ele não consegue fazer movimentos para cima da cabeça, por exemplo, você vai fazer uma remada que é na horizontal. E aí você vai progredindo esse movimento. Você não pode deixar ele para sempre na remada na argola. Você vai fazer remada na argola, depois você vai progredir para uma remada australiana, depois você vai progredir para um pull-up na barra baixa com auxílio de um pé, depois com os pés na caixa, depois sem o pé na caixa, para daí chegar no movimento de suspensão. Então tu percebe que existe um processo e teu aluno precisa perceber que você está botando ele dentro desse processo. Isso vai dar segurança, isso vai mostrar para o teu aluno que você sabe o que você está fazendo, que você tem noção de onde você quer levar ele. E isso faz com que o teu aluno fique aderido ao produto, fique aderido ao teu serviço. Então aqui ficam os 3 pilares mais simples, mais indispensáveis para você, treinador, que quer garantir mais segurança, que quer garantir mais fidelidade desse teu aluno, que você não quer perder esse teu aluno para outras modalidades, por exemplo, que o teu aluno te troque para ir para musculação convencional, que ele te troque para ir fazer pilates, que ele te troque para qualquer outra coisa. Exatamente por quê? Porque isso te tira dinheiro do bolso. Né? A gente não vive de vento, a gente não vive de boa ação, então você precisa ter essas ferramentas, esse jogo de cintura e se importar verdadeiramente com o teu aluno, porque é isso que vai fazer esse cara ficar aderido ao teu serviço, é isso que vai fazer ele rematricular quando ele estiver com dor, é isso que vai fazer ele confiar mais em você do que naquele profissional que falou que ele tinha que parar o CrossFit porque o CrossFit era uma loucura e que era isso que estava machucando ele. Fechado? Então, ó, recapitulando os 3 pilares. Primeiro, você precisa fazer a leitura precoce do sinal. Segundo, adaptar antes que o teu aluno precise de uma adaptação. E terceiro, progredir essas adaptações para que ele não fique constantemente na mesma coisa. Fechado? Se você
tá afim de entender sobre isso, treinador, você tá afim de aprender sobre isso e muito mais, todas as quintas-feiras a gente tem a Liga dos Treinadores. A Liga dos Treinadores é um encontro semanal onde eu trago essa visão da fisioterapia para profissionais de educação física, mostrando para eles como eles podem reduzir a chance de lesão dos alunos em até 50%. Te dando muito mais segurança, te dando muito mais autonomia, te dando ferramentas para você poder conversar e dialogar com outros profissionais da saúde. Porque eu sei como é difícil quando o médico dele manda um laudo desse tamanho falando que ele não pode mais agachar. E você sabe que ele pode agachar, mas você não tem ferramentas para contra-argumentar. Então, a Liga dos Treinadores é exatamente para isso. Para conseguir te dar ferramenta, te dar base para você poder, você treinador, poder conseguir gerenciar esses seus alunos, aumentar a retenção e aumentar também o valor do teu trabalho. Então, se você, treinador, está assistindo essa live e quiser receber o link para inscrição, comenta aqui embaixo, liga. Só bota nos comentários, liga, que a minha equipe vai mandar no teu direct o link para tua inscrição. Fechado? Então, conto com você lá, estou te esperando lá. E agora vamos para as caixinhas. Cara, essa caixinha foi muito boa, a gente teve uma resposta, assim, um nível de resposta muito bacana. Então, ó, eu vi que teve algumas perguntas aqui, eu vou tentar, se der tempo, eu vou tentar responder. Mas assim, ó, galera, eu sempre vou abrir a caixinha antes, tá? Então, as suas dúvidas é legal você postar lá, porque a gente se prepara, a gente tem esse preparo para poder te atender melhor, para poder te dar uma resposta mais ampla, mais segura, fechou? Então depois eu vou tentar responder as perguntas que as meninas mandaram ali, mas primeiro a gente vai trabalhar as caixinhas, as respostas da caixinha, fechado? Então olha só, a primeira pergunta que a gente recebeu foi: tem como continuar treinando com hérnia? Cara, a hérnia de disco, ela não é uma sentença de morte. Vamos lá, repete isso comigo e grava isso na tua cabeça, isso tanto você treinador quanto você aluno. Hérnia de disco não é uma sentença de morte. Se você pegar pessoas acima dos 40 anos e fizer uma ressonância na lombar deles, a probabilidade de você encontrar um bico de papagaio, uma hérnia de disco, uma protusão discal é absurdamente grande, porque essas degenerações, essas alterações na tua coluna, elas são normais do tempo, né? E nem sempre, e escuta isso, nem sempre a dor ela tá ligada ao achado de imagem. Aquela hérnia de disco que você achou há 5, 10 anos atrás, no exame de imagem de uma dor lombar que você teve lá atrás, ela muito provavelmente não é a causa da tua dor lombar atual. Mas o fato de você não treinar ou o fato de você não se movimentar por causa da tua hérnia é o que faz a tua lombar doer. Olha que ironia. O fato de você ignorar a tua dor, ou na verdade usar a tua dor como um entendimento de que aquilo não pode ser movimentado porque você tem uma hérnia, faz com que o teu corpo não use essa musculatura. E teu corpo, como você muito bem sabe, ele segue a lei do uso e desuso. Não usa, não tem o porquê ter. E aí, a partir do momento que você não usa, você perde massa muscular, você perde capacidade de estabilização, você perde. Porque tu não está usando. Então, o fato de você não treinar por causa de uma hérnia de disco é o que provavelmente faz a sua lombar doer. E não necessariamente é a tua hérnia de disco que dói, certo? Então assim, ó, posso treinar com uma hérnia, pode continuar treinando? Não só pode, como deve. Você deve botar seu corpo em movimento. O importante aqui é, se você está muito tempo sem treinar, procure um profissional que entende o teu quadro, entende o que você está passando, que saiba o que você tem e que faça os ajustes necessários para que você comece a realizar o movimento de uma verdadeira gradativa. Pensa assim, se há 5 anos eu tive um diagnóstico de hérnia de disco, há 10 anos eu tive um diagnóstico de hérnia de disco, e desde então eu não levanto pesos do chão, eu não posso chegar hoje e tentar levantar, porque a chance de dar cagada é grande. Então você precisa ter uma progressão gradual, não por causa da tua hérnia, e sim por causa da fraqueza que esses anos todos sem se movimentar te causaram. Fechou? Então, você que tem uma hérnia de disco, você que tem um parente com hérnia de disco, fala isso pra ele, manda ele se movimentar, porque o movimento cura. Vamos lá, dor no ombro pode ser bursite? Pode ser bursite, mas nem toda dor no ombro é bursite. A bursa é uma esponjinha. É uma esponjinha que ela fica embaixo. Se tu palpar assim, ó, tu pega aqui, ó, no teu pescoço,
tá? Então tu tem essa bolinha aqui, se tu vier palpando assim, ó, tu vai ver que vai vir o osso, que é a tua clavícula, e tu vem palpando ela até chegar aqui em cima do ombro. Chegando aqui em cima do ombro, tu vai encontrar um cara bem na pontinha aqui, ó. Essa pontinha óssea que você encontra aqui se chama acrômio. Embaixo dele é onde passam os tendões do manguito. Então tu tem a tua escápula, fica mais ou menos assim, ó, desse formatinho assim. Então aqui é o que você palpou, ó, o acrômio tá aqui, essa pontinha. Então pensa que a tua clavícula fica assim, ó, tá? Aqui na frente. Então a tua escápula tá aqui, aqui tá o teu acrômio. Aqui embaixo passam os tendões de todos os músculos do manguito praticamente. E aqui assim, ó, nessa ponta tem uma esponjinha chamada bursa. Quando você faz movimentos repetitivos de elevação de braço e eu tenho um contato exacerbado, uma pressão exacerbada nesse espaço entre o húmero que sobe, então o osso do braço que sobe e pressiona com essa bursa, se eu tenho muito impacto dessa maneira, ele pode causar uma bursite, mas ele também pode causar uma inflamação dos músculos do manguito, e aí vem uma série de questões envolvidas. Então, dor no ombro pode ser sim bursite, mas nem toda dor no ombro é bursite. O importante é você identificar de onde que ela está vindo, tá? De onde que ela está vindo. Epicondilite no cotovelo, alongar ou fortalecer. Epicondilite, todo sufixo, né, todo final de palavra que termina com it é uma inflamação. Então, renite, sinusite, tendinite, tá? Pancreatite, tudo isso é inflamação, é um sufixo para inflamação dentro da medicina. Inflamações, principalmente inflamações de tendão, tá? Não é recomendado o alongamento, tá? Não é recomendado, principalmente nas fases iniciais. Exatamente porque esse tendão ele tá rígido, ele tá tensionado e você não quer adicionar ainda mais estresse em cima dele. Então nessa primeira etapa é importante que você adicione fortalecimento, principalmente fortalecimento sem isometria, que é quando você faz a contração e você segura essa contração. Então no caso da epicondilite, se for com epicondilite medial, que é aqui por dentro, então movimentos de flexão e segurar essa flexão. Se for uma epicondilite lateral, que é aqui fora, extensão e segurar essa extensão. Fechado? Então, hernia em L5, deadlift e overhead viram um problema. Exatamente o que eu trouxe na outra questão. Tá? O fato de você ter uma hernia de disco não é o que faz a tua dor na grande maioria das vezes. Agora, a falta de estabilidade, a falta de essa tua crença de que a hérnia é o problema faz com que você diminua a atividade ou que você aumente a atividade de uma maneira exacerbada da musculatura de coluna, e isso causa uma tensão, isso gera dor. Então o primeiro ponto, diminui a carga. Tu pode fazer um overhead squat com a barra de 100 kg ou tu pode fazer com cano. Experimenta ver qual é a carga que te dói. O mesmo vale para o deadlift. Segundo ponto, diminui a amplitude. Se até com o cano te dói fazer a amplitude completa, movimenta até um pouco acima da paralela. Não precisa descer tão fundo. Encontra uma amplitude que você consiga realizar o padrão de movimento com o mínimo de dor viável. Fechou? Adaptação para a fissura de labrum, mais compreensão lombar. Fissura de labrum, provavelmente aqui, se não me engano, nessa pergunta foi uma fissura de labrum de quadril, tá? Então o labrum é uma estrutura que recobre a tua articulação do quadril, ela fica bem no beicinho, vamos botar assim, da articulação do quadril, tá? E ela te ajuda a ficar ali. Ela aumenta a congruência, né? Ela aumenta que essa articulação fique mais firme. O que é importante aqui? Tá? Como que você treina com essas questões? O fato de ela ter uma fissura provavelmente te causa dor, muda a tua mecânica, e essa mudança de mecânica é o que causa essa compensação lombar e pode te causar dor. Então você precisa ajustar a amplitude dos teus movimentos. Provavelmente, se tu agachar abaixo da paralela, seja algo que te incomoda, ou trazer o joelho, né, acima da linha do quadril, seja algo que te incomoda. Então, dosar a altura que você faz os movimentos, a profundidade que você faz os movimentos, a amplitude que você faz os movimentos, seja a melhor maneira de você poder adaptar os seus treinos. Mas você não precisa parar de treinar. Em paralelo, é importante que você faça o fortalecimento dessa musculatura de quadril. Então, fortaleça muito todo o quadrante do quadril. Então, musculatura de glúteo,
musculatura de rotadores externos e internos, musculatura de flexores de quadril, músculos adutores, então a parte interna da coxa. Faz toda uma estrutura para que essa musculatura supra essa possível falta de estabilidade que essa fissura de labro pode estar te causando. Fechou? Mas assim, não precisa parar de treinar, só precisa fazer esses ajustes dentro da tua mecânica, dentro do teu padrão de movimento e sequencialmente você fazer os fortalecimentos, isso tende a te ajudar e muito. Fechado? Joelheira ajuda ou atrapalha no CrossFit? Cara, essa pergunta é igual o cinto, hein? E aí, vocês acham que cinto é bom ou é ruim usar? Comenta aqui embaixo pra mim. Se vale a pena usar cinto ou não vale a pena usar cinto. Comenta o que você acha. Quero saber a tua opinião. Assim como o grip, as munhequeiras, grip, munhequeira, joelheira, cinto, eles são itens acessórios ao treino. Então, o fato de ele ser acessório, ele quer dizer que ele é algo que é para te ajudar mas você não pode usar ele como uma muleta. Então pensa assim, você deve, isso é algo para você refletir, você deve ser capaz de conseguir correr descalço, tá? Então, que nem você escuta de vez em quando, nossa, meu tênis é muito ruim para correr, ele é muito seco, se eu corro de Vans, se eu corro de All-Star, meu joelho acaba. Você deve ter a capacidade de conseguir correr com um tênis seco ou descalço. O tênis não é para ser, o tênis ele é um acessório que te facilita, certo? Que te facilita, mas ele não deve ser algo indispensável dentro da tua corrida. O mesmo vale para cinto, para joelheira, para munhequeira, tá? Mas principalmente cintos de joelheiras. Minha recomendação: use o cinto, use a joelheira sempre que você for trabalhar com cargas altas, acima dos 90% da tua carga máxima. Então, por exemplo, se eu tenho um PR de clean de 100 quilos, eu vou usar somente a partir dos 90 quilos, o cinto, por exemplo. Ou, se eu tenho um back squat de 100 quilos, eu vou usar só a partir dos 90 quilos a joelheira. Por que isso? Porque você deve ser capaz de executar esses movimentos sem o auxílio de acessórios. O cinto, a joelheira, eles vão te auxiliar mas você não deve ser dependente desse auxílio, porque no teu dia a dia, pensa que a proposta toda de você treinar é conseguir pegar essas habilidades e transferir para o teu dia a dia, certo? Então por que você treina deadlifts pesados? Porque, cara, você pode precisar levantar um peso pesado do chão no teu dia a dia. E na hora que tu tiver no teu dia a dia, negão, tu não tem um cinto pra aqui, entendeu? Não tem, meu irmão, não tem. Tu vai ter que ir ali, na cara da coragem. E se na cara da coragem tu não souber como você usa o teu cinto abdominal, essa musculatura abdominal, para poder realizar o movimento, você sempre depende do cinto, é aí que a cagada acontece. Sacou? O mesmo vale pro teu joelho. Você deve usar as joelheiras, por exemplo, em volumes altos de agachamento. Então vai por workout com volumes altos de agachamento, ou na técnica quando as cargas estão muito altas. Antes disso, você deve ser capaz de conseguir estabilizar o teu joelho, de usar o teu corpo como ferramenta sacou? Então, usa com consciência. Você vai usar o cinto, você vai usar a joelheira sempre nas técnicas, acima de 90% da tua carga máxima, ou nos workouts com volumes altos, fechado? É as únicas recomendações que eu te faço. Munhequeira, cara, munhequeira pode usar o tempo todo, tá? Munhequeira pode usar o tempo todo, cara, porque o teu pulso, ele é uma estrutura muito frágil, tá? Muito frágil. Pensa que a tua mão e o teu pé, eles são estruturas similares. Até a quantidade de ossos é muito semelhante entre mão e pé. A posição é tudo muito parecido, só que teu pé se adaptou a receber a carga. Então, por isso que o teu calcâneo, o osso do calcanhar é o osso maior, é por isso que os ossos foram mudando a conformação. Porque a evolução de quadrúpede para bípede, quando a gente saiu de 4 apoios para ficar em pé. Nesse momento, o teu corpo começou a ter mais ação da gravidade, então esses ossos foram evoluindo.
mas a tua mão não foi evoluindo. Então a gente faz muito peso para cima da cabeça, muito apoio de mão, então é comum você sentir dor dessa musculatura. Então, cara, bota a munhequeira é top, vale a pena, principalmente aquelas de elástico. Não compra aquelas de pano não, que são de enrolar, que lá fica soltando dentro do treino, é um inferno. Cara, bota uma de elástico firme, estabiliza teu punho. Fechou? Deixa eu ver aqui as perguntas que a gente recebeu lá em cima. Deixa eu ver. Isa, sinto dor na articulação do cotovelo, dói muito para fazer pull-up. Isa, se a tua dor ela acontece nessa parte interna do teu cotovelo, muito possivelmente é porque tu não tá tendo força de pegada na barra. E aí tu depende muito do grip. E aí só que esse teu peso corporal, tá, ele tá sobrecarregando demais e essa musculatura tá espanando. Então é importante que você trabalhe muito movimentos de dead hang, movimentos de suspensão mesmo. Pendura na barra sem o grip, tenta ficar pendurado na barra sem o grip, só paradinha. Como a gente falou, as dores de inflamação em tendão, elas precisam ser tratadas com isometria. Então tu vai pendurar na barra, fica lá penduradinha assim, ó, solta bem, relaxa bem. O objetivo é que você consiga acumular 1 minuto. E a hora que você conseguir ficar pelo menos 3 séries de 1 minuto direto, eu garanto pra você que já vai melhorar muito essa dor no cotovelo. Maria, o meu companheiro tem uma necessidade de fazer exercício, mas não consegue entender que se sente se dor não pode parar. Tem que voltar a treinar, tem que treinar a volta da lesão, mas não parar. É isso mesmo, tá? Essa questão de você ficar parado é muito ruim, porque é a lei do uso e desuso. O que você não usa, o teu corpo perde. Fechou? Então, sempre você faz os ajustes para poder continuar treinando. E é uma ideia muito boa. Você treina o que você pode treinar, enquanto você reabilita o que você precisa reabilitar. Eu estou com um aluno agora, um caso muito legal, eu estou com um aluno, ele tem uma prótese de quadril, tá? Ele fez uma artroplastia, então ele trocou toda a articulação, botou nova de fábrica, quer dizer, de fábrica não, né? Ele tirou de fábrica, mas botou uma nova. E durante uma aula esse quadril luxou. Foi a primeira vez que eu vi uma luxação de quadril, cara, é algo um pouco estranho, mas ainda bem que foi na minha aula, eu estava preparado, a gente conseguiu, ele foi para o hospital. E o médico dele também era meu aluno, então todo mundo entre amigos. Reabilitamos e hoje ele tem muito medo. E o que acontece? Hoje eu estou trabalhando com ele exatamente essa questão na aula, de como ele pode treinar o que ele consegue treinar. Então, cara, é uma lesão de quadril, mas ele consegue fazer praticamente tudo de membros superiores, não tem problema nenhum. Então, cara, que ele venha pra aula, que ele consiga se pendurar, que ele consiga aprender a fazer ginástica, que ele faça os movimentos que ele consegue fazer em intensidade. A parte que ele ainda não consegue, a parte que ele precisa reeducar o corpo dele, que são os agachamentos, deadlifts, e isso a gente vai trabalhando como uma fisioterapia, mas como um treinamento como se ele nunca tivesse feito na vida. E aí em progressão, em graduação, para que o corpo dele saiba ajustar essa prótese, que o cérebro dele entenda como ele controla essa articulação. E aí sim, nos dias que ele está fazendo, os dias de ginástica ele pode fazer o que ele consegue, e nos dias de membros inferiores ele trabalha numa moderada, fazendo quase uma fisioterapia, uma progressão gradual. Em questão de uma hérnia abdominal, Gabriel Siqueira, em questão de uma hérnia abdominal, segue a mesma regra da hérnia de disco? Cara, não, Gabriel, não. Porque olha só, uma hérnia abdominal, tá, normalmente está relacionada a uma fissura da tela, né, do que recobre os órgãos internos. E aí o problema é, por que essas hérnias acontecem? Ele abre um buraco na fáscia, então pensa que isso aqui tudo dentro do teu abdômen, aqui também com uma hérnia inguinal, ela segue na mesma lógica. Ele abre um buraco na tua face, ele abre um furinho, e a partir desse furinho, quando você vai fazer movimentos pesados, por exemplo, Gabriel, você pode fazer com que esse buraco aumente e tu tenha um escape. É muito comum, por exemplo, em hérnias inguinais, que são essas hérnias na virilha, é muito comum o cara ver que quando ele vai fazer força, que é o que a gente chama de manobra de Valsalva, tá? Que é aquela força para fazer cocô, assim, ó, que tu faz sempre antes do levantamento, quando ele vai fazer essa força, isso aumenta muito a pressão interna. Então você empurra todas as tuas vísceras, todos os teus órgãos para baixo, aumenta muito a pressão. E se tu tem um furinho dentro dessa tua carcaça, é para onde essa pressão vai tentar sair, sacou? Então não, quando você tem uma hérnia abdominal, uma hérnia inguinal, você precisa fazer uma avaliação médica para entender o grau disso, se você vai precisar fazer uma cirurgia ou não. E você principalmente vai depender muito
mas muito da tua musculatura abdominal para ela sustentar essa hérnia, tá? E sempre tomando muito cuidado, treinando com cargas submáximas, nunca cargas máximas, nunca com manobras de valsalva muito alta, exatamente para não correr risco de essa tua hérnia poder sair, tá? Vou fazer uma cirurgia para fechar a diástase abdominal. Alguma recomendação de treino? Maria, diástase abdominal, cara, ela é muito comum, tá? Principalmente em gestantes, né? Pós-gestação, muito comum. A maioria delas tende a retornar em até 1 ano. Então, nem sempre ela é um problema. Recomendação importante, assim como qualquer outra cirurgia. Volta devagar, volta com cuidado. Você vai ter algumas questões, uma fraqueza abdominal muito grande. Então, é importante que você volte com mais cuidado, mais gradativo, se expondo. Pensa que você nunca treinou CrossFit antes, tá? Então esse é o pensamento que você tem que fazer. Você vai treinar CrossFit como se você nunca tivesse treinado antes. Exatamente para que você não vá muito acima, porque depois da cirurgia essa musculatura fica muito fraca. Então tu vai ter que reativar, vai ter que ter um processo de aumento de consciência para tu conseguir estabilizar melhor esse teu corpo. Pode ser que você sinta um pouco de dor na lombar. Então é bom você ir devagar e progredir gradualmente, tá bom? Mas fica tranquila que a cirurgia é bem de boa de fazer. E é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Olha só, para você que está passando por uma situação de dor, para você que está passando por... você tem medo de que a tua dor ela te barre, tá? Até mesmo o caso da Maria, casos como o da hernia inguinal, da hernia abdominal, ou de você que sente dor no cotovelo, tá? A gente tem um programa hoje que é o PAF Rehab. O PAF Rehab é um programa de reabilitação online, tá? Dentro desse programa, ele funciona em etapas. Então, primeiro você vai ter a etapa onde você vai fazer uma autoavaliação para poder entender as tuas mobilidades, as tuas flexibilidades, onde você tem os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. Tá? A partir disso, a gente progride para a parte de red flags, onde você vai tirar as possíveis lesões mais graves que podem realmente precisar de um atendimento médico. Descartando essas questões, entendendo agora quais são as funcionalidades do teu corpo, a gente entra na parte de educação sobre dor, depois vai ter a parte de educação sobre adaptações, tudo isso para que a gente construa mais conhecimento e te dê autonomia, para que você não fique dependendo de pessoas, não fique dependendo sempre do teu treinador, que você tenha autonomia dentro do teu processo de recuperação. A partir da fase que você compreende isso, que você está pronto para, você vai ter um protocolo de 12 semanas mastigadinho, passo a passo o que você precisa fazer. São 4 fases de 3 semanas, onde a cada 3 semanas você tem uma progressão dos movimentos. Então você não tem aquela monotonia chata da fisioterapia. São 3 semanas, 3 treinos, onde você vai poder realizar eles todos os dias, realmente para poder fortalecer e resolver o teu problema sem precisar parar de treinar. E é essa a proposta do PAF Rehab. Então se você está passando por uma situação e você se sente pronto, realmente você quer transformar, você quer sair disso que está passando, é só comentar aqui embaixo qualquer articulação. Então você pode comentar ombro, se você está com problema de ombro ou de cotovelo, você pode comentar joelho, você pode comentar lombar, ou até mesmo só botar PAF, que a gente vai te enviar um link diretamente no teu direct, com todas as instruções que você precisa para conhecer o nosso produto. Fechou? E é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Se essa live te ajudou em alguma coisa, se ela trouxe um insight legal para ti, comenta para mim aqui. Eu quero saber qual foi o insight que essa live trouxe para ti, o que ela te ajudou. É sempre muito bom saber, é sempre muito bom a gente poder ajudar o próximo, poder espalhar um pouco mais tirar um pouco mais esses receios, esses medos que a gente tem em relação ao movimento. Às vezes a gente tem muito medo de se movimentar porque a gente sente dor, a gente tem muito medo de se machucar. E o esporte, a prática, ela é algo que você deve fazer diariamente, você não deve ter medo de expor o teu movimento, de expor o teu corpo ao movimento. Você deve estar ali, você deve se jogar, cara, vai pra cima, se cerque de profissionais que entendem o que você está passando, se cerque de profissionais que você confie, isso é o mais importante. E bote o seu corpo em movimento, fechou? Coach, lembrando, se você quiser participar da liga, comenta aqui embaixo liga que eu vou te enviar o link. E para você, aluno que está com dor e quer melhorar, quer sair disso, só comentar a articulação aqui que eu vou te indicar e eu vou te mandar. Então só comentar ombro, ou comenta PAF, ou comenta joelho, qualquer coisa, eu vou te enviar o link também. Fechou?
Ah, e se você está assistindo a essa gravação, ou aqui no Instagram, ou se você está assistindo lá no YouTube, no link da bio vão estar todos os links para você poder acessar tanto o PAF Rehab quanto a Liga dos Treinadores. Fechado? E galera, muito obrigado por hoje, foi um prazer inenarrável estar aqui. Fechou? Gabriel, comenta PAF, é P-A-F, só um F só, tá? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado para cada um de vocês que vieram aí, fizeram parte dessa live. E já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.